Olá, pessoal, tudo bem? É, Hoje eu vou falar um pouco sobre o orçamento público. A ideia é tentar dar alguma definição sobre isso, uma definição básica, e falar também da discussão que tem ocorrido nessa semana do dia 14 de maio de 2021 sobre o orçamento, do Ministério da Educação para aplicação com as políticas públicas de educação, que está impactando tanto o INEP, né, o desenvolvimento do Enem, quanto o recurso para as universidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O orçamento público é uma lei que é proposta pelo Poder Executivo, então o chefe do Poder Executivo ali sendo representado ou pelo presidente, ou pelo governador, ou pelo prefeito, e esse projeto de lei é submetido ao Legislativo, então pensando ali no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores, essa proposta é onde o governo vai distribuir a aplicação de recursos. Você tem recursos reservados ali para Legislativo e Judiciário, mas o grande volume fica para o Poder Executivo, para aplicação desses recursos em políticas públicas. De forma geral, a gente usa o nome vinculado, recurso vinculado, para aqueles gastos que não tem muita escapatória. Você precisa fazer, seja para manutenção da própria máquina pública, seja por questões legais. Então, você tem saúde, educação, tem percentuais constitucionais que você deve gastar parte dos recursos obrigatoriamente nessas áreas. Você tem folha de servidores, que é um volume muito grande de recursos. Existe teto para isso, né? E para não ocupar o orçamento inteiro, você tem um teto. Esse teto, para o caso de pessoal, para o governo federal é 50% da receita corrente líquida, para os estados é 60%, e isso acaba ficando no teto, né? A União até é um pouco mais abaixo, mas estados e municípios tendem a ficar no teto ou até ultrapassar o teto devido às dificuldades financeiras que vem vivendo. Então, o orçamento ele tem pouca margem para discricionariedade. O que é discricionariedade? É poder escolher aonde colocar recursos. Então, o chefe do Poder Executivo, ele, como tem algumas amarras, né, e volumes altos para, igual eu comentei, pagamento de pessoal, saúde, educação, ele escolhe aplicar o que sobra, né, o que ele não tem vinculado, ou seja, o que é discricionário, ele escolhe aplicar isso é, da melhor forma possível, que ele julgue de acordo com as prioridades que estão estabelecidas ali por aquele governante, né? A população elegeu um representante que tem prioridades, e essas prioridades são representadas muito fortemente pelas escolhas orçamentárias das políticas públicas que vão ser financiadas. E nesse caso aí, que a gente tem visto em relação à educação, é porque a gente teve, nesse ano, um corte muito significativo de recursos para ser aplicado pelo Ministério da Educação, o que obriga, né, como a política pública de universidades, manutenção das universidades, execução do Enem, está debaixo do Ministério da Educação e precisa ser usado o recurso do Ministério da Educação para esse financiamento. Quando você tem um enxugamento desse orçamento, você acaba enxugando para todas as áreas, né? E não é de hoje que o orçamento do MEC tem sofrido redução, mas esse ano foi um corte muito significativo. Se a gente analisar, e isso vocês podem consultar lá no IFI, que é o Instituto Fiscal Independente, lá do Senado, ele tem algumas notas técnicas e ele fala exatamente sobre o orçamento, tem nota técnica lá sobre o orçamento desse ano, de 2021. E ele mostra que de 2016, o patamar do orçamento da alocação de recursos para o MEC caiu de 24 bilhões para 8 bilhões nesse ano. Então, é uma queda extremamente forte, né?
E isso prejudica claramente a, a execução dessas políticas públicas. Então, as universidades sofrem com isso, a, a política pública do Enem sofre com isso, né? Então, é necessário que a sociedade entenda sobre essa alocação de recursos, para onde o governo mandou esse dinheiro. Se a gente olhar as contas, você vai ver que tem um grande volume direcionado para infraestrutura, para obras de infraestrutura. E aí você pode fazer várias análises políticas a partir disso. Por enquanto, vamos ficar nessa análise mais específica aí da educação, só para só para a gente continuar explicando o conceito de orçamento, né? Então, o orçamento é esse instrumento onde vai ser alocado os recursos, e hoje a gente tem uma queda significativa desse orçamento para o Ministério da Educação. A população, ela pode exigir uma diferenciação nesse sentido. É possível remanejar recursos? Sim. O governo pode tirar de algumas áreas e colocar na educação, por exemplo. Ele pode reduzir o orçamento em outras frentes que ele talvez tenha direcionado, tirar de lá e colocar. Isso é possível, mas é necessário uma decisão no governo, e ele já fez a escolha dele. Se a população quiser que isso mude, é necessário que exista uma mobilização social para essa alteração, certo? Se você gostou do vídeo, depois a gente vai discutir outros temas e podemos aprofundar mais sobre isso. Vou sempre fazer vídeos curtos aqui no canal para explicações rápidas, tá certo? Muito obrigado. Um abraço a todos.